Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Hoje eu tenho a honra de receber dois membros do Cronos, Laiane e Ítalo. A Laiane, que é nutricionista, especialista em saúde da mulher, fertilidade, também mentora de nutricionistas. E o Ítalo, que é o estrategista, o bastidor que faz acontecer ali por baixo das cortinas, né? Bom demais receber vocês aqui no podcast, gente. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, uma honra estar desde o início nesse projeto tão especial que é a empresa de vocês. E vamos revelar um pouquinho dos nossos bastidores para contar um pouquinho da nossa jornada que nos trouxe até aqui. E com certeza vai ter ouro pra galera. Vai sim, né? Agradecer a você, Samir, obrigado pelo convite e obrigado por seus anúncios terem aparecido na timeline de Laiane. Mudou muito o nosso jogo, tudo, né? Mudou muito o nosso jogo. Mudou, Então, Lucas, esse salve é pra você, meu querido. Bom demais, gente. Eu queria começar, na verdade, falando um pouco da história da Laiane com a nutrição, né? A Laiane que é nutricionista, Sim. então não é nutricionista, né? Que nem a Laís também não é. Só por osmose. Só por osmose, que nem a É Laís verdade. também, só por osmose. Convivência, né? A ambiência é tudo. Sim. Mas como foi, amiga, essa história de você acabar tanto entrando na nutrição, Sim. mas também essa questão do nicho tão específico? Eu acho que são duas conexões legais da gente fazer aqui já no início. Bacana. O meu interesse pela nutrição, ele veio ainda no ensino médio. Eu já tinha certa vontade de ingressar em algum dos cursos da área de saúde, mas não tinha muita clareza do qual. Aí pensei em enfermagem, fisioterapia. E aí teve um projeto no colégio que foi uma feira falando sobre alimentação. E eu achei bem interessante. E teve toda a minha história com a obesidade também, né? Eu fui uma criança obesa, toda a minha família, a gente tem esse histórico de obesidade, diabetes, hipertensão. E eu me vi numa situação de não querer repetir esse padrão. Então, eu enxerguei na nutrição, a gente sempre tem uma conexão pessoal, né? Uma ferramenta de salvação pessoal, primeiro de tudo, que eu não queria seguir esse padrão. Então, eu comecei a estudar, me interessar e comecei a fazer musculação, dança, tentar emagrecer, passar pelo processo de emagrecimento. E aí, realmente, a nutrição sempre foi a minha primeira opção. Legal. Sempre foi a minha primeira opção. Então, no segundo ano do ensino médio, eu escolhi a nutrição. E aí, eu prestei vestibular e fui aprovada, né, na UFBA e dei continuidade. E aí, o meu ponto de encontro com o nicho de saúde da mulher, ele também veio por uma questão pessoal. Né? Eu fui diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos. E aí, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a SOP e eu entendi que o tratamento, ele é basicamente nutricional, mudança de estilo de vida. Total. E na época eu tive zero assistência médica, né? Eu recebi aquela história de sempre de é só usar um anticoncepcional. Quantos anos, amiga, atrás? Há uns 3 anos e meio atrás, mais ou menos. 3 anos e meio, 4 anos. E aquela história de sempre. Tome anticoncepcional, quando você quiser engravidar, procure um tratamento. Só que eu não aceitei isso como uma realidade. Falei, deixa eu ver o que é que tem de outras alternativas aqui. Aí eu achei incrível. Nunca fui muito fã da parte assim esportiva. Sempre sabia que eu queria seguir a parte clínica, mas para algo específico. Aí eu me apaixonei por saúde da mulher. E aí comecei com SOP, Uma porta de entrada, né? endometriose, e aí chegava um momento que essas mulheres queriam engravidar, aí veio a fertilidade. Aí E hoje... aí que bombou, né? Hoje eu sou conhecida como a Nutri dos betas positivos. Fertinutri. Então, eu me apaixonei verdadeiramente pela área. E ainda é uma área muito nova, que tem um enorme potencial de crescimento na nutrição. Sim. Concordo. E um ponto bem interessante dessa sua trajetória, principalmente quando você se posicionou como a nutricionista da mulher, Sim. foi porque a gente tinha outros empreendimentos no caminho, né? E houve um momento onde ela não estava tão contente dentro da nutrição. Sim. E ela tinha dado uma pausa, né? Sim. E aí, quando ela descobriu o diagnóstico, né? E ela percebeu que com a nutrição ela poderia se ajudar, a gente teve uma conversa e eu ainda fiz assim, quantas outras mulheres precisam da Esse informação conhecimento. que você tem? Sim. E aí virou uma chave Massa. e aí ela construiu todo esse posicionamento dentro do nicho. Então, foram Massa. 2 momentos de virada, né? No colégio, quando Sim. ela escolheu a nutrição, e depois no diagnóstico, que ela voltou para o mercado com
com objetivo, Mais né? Com propósito, mais vontade. De entregar, de estudar, se capacitar, né? E nesse meio tempo ainda teve uma coisa que poucas pessoas sabem, que desde a época do início da faculdade eu sempre achei que eu seguiria a carreira acadêmica. E todo mundo falava, nossa, Laiane, você vai ser professora universitária. Só que a minha história com o empreendedorismo, ela não é uma história depois de formada como Nutri, né? Eu empreendo desde muito cedo. Eu já vendi salgado na escola que minha mãe fazia. Eu já trabalhei com artesanato. Eu fazia caixas de MDF personalizadas e vendia na faculdade. A gente teve uma agência de marketing juntos, fazia logo, cartão de visita, social media. Então, assim, a gente já teve vários processos, camisas personalizadas, a gente já vendeu óleo essencial, a gente já fez milhares de coisas. E aí, nisso, aquele processo de insegurança pós-formação, ele aconteceu comigo também, claro, é de praxe. Então, eu decidi, né, fazer a seleção do mestrado, fui aprovada. E aí eu iniciei o mestrado, só que aí veio a pandemia, então eu tive 1 mês de aula e pausou. E aí nisso que pausou, eu descobri a SOP, comecei a estudar, me apaixonei, me posicionei no Instagram, comecei a crescer digitalmente, porque estava tudo fechado, só tinha atendimento online, comecei a captar gente do Brasil inteiro e cada vez mais o atendimento fazia mais sentido para mim e eu tinha crises de ansiedade só de pensar em ir para a aula do mestrado. E aí a gente teve que parar e falar, será que é realmente isso que eu quero? Sim. Ou eu estou seguindo o caminho só por um título? Só porque me disseram que eu precisava seguir esse caminho. E aí a gente sentou, conversou. E eu falo que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei. Foi realmente queimar a ponte. Eu cancelei a minha matrícula. Eu falei, agora a gente vai ter que fazer acontecer. Porque esse caminho aqui, que era um plano B, ele não existe mais. Então o consultório tem que dar certo. E deu. Que bom que deu. Que bom que deu, né? Mas assim, se você não tivesse colocado todo o foco, não teria dado. Não teria, com certeza. Porque é matemático, né? Como que você vai colocar, tipo, 8 horas a menos do teu dia, 6 horas a menos que você está se dedicando ao mestrado, às vezes até mais, dependendo da época. Sim. Como é que vai ter sucesso dessa forma, né? Então é aquela decisão difícil, mas que meio que reverberou em todo o resto, né, amiga? Conversas difíceis mudam o jogo. Eu ia falar isso, uma coisa que você trouxe pra gente, né? Esse princípio do Cronos, né? E em todas as conversas difíceis... Foi uma conversa difícil. Sim. Foi. E todas as conversas difíceis que nós tivemos, né? Sempre era aquela conversa difícil, aquela questão, né? De decisões definem destinos, né? E isso acontecia muito com a gente, né? Na pandemia, quando ela estava com esse posicionamento já dentro do digital, surgiu a oportunidade da gente abrir um consultório em meio à pandemia, com tudo fechado. Play no lockdown. E aí, uma amiga dela, né, que se tornou nossa sócia nesse período, mandou uma mensagem falando com ela para ela ouvir o áudio junto comigo, porque ela sabia que a gente já tinha essa pegada empreendedora, né, de se jogar nas oportunidades, claro, calculando os riscos dessa oportunidade. Empreendedorismo é isso. Mas em meio à pandemia, com tudo fechado, aí a gente faz aquela análise, ó, tá tudo fechado, tem muita gente entregando salas, tem muito isso, aquilo, outro, a gente pode aproveitar uma parte do mercado por estar mais acessível o valor, né? As pessoas reduziram o valor para... E aí a gente fez todo o cálculo e viu que era viável, porque já estava naquele período já para finalizar, faltava ainda algumas decisões, enfim, a outros níveis aí, mas não estava já naquele finalzinho da pandemia da gente, amanhã vai já está tudo ok, né? E aí a gente foi no risco e foi um risco muito bom, né? Que a gente assumiu porque mudou muita coisa pra gente, vários insights, amadurecimento, porque uma coisa é responsabilidade demais, né? Exato, a gente ficou 2 anos com o nosso consultório próprio, né? E foi uma fase de enorme visibilidade e crescimento na minha carreira, né? No branding, fortaleceu muito. Aí eu comecei... Quando eu conheci o seu trabalho, eu não tinha problema de captação de cliente. Eu já tinha uma agenda cheia. Até estava sofrendo, estava cheia até demais. Então, isso veio muito da nossa vivência, da gente estudar, né? Foi o que eu conversei com a Laís.
Eu estudo marketing já tem cerca de 8 anos. Eu tenho 4 anos de formada. Aí tem gente que olha assim, não, essa conta não fecha. Mas assim, desde a época da faculdade, eu sempre estive engajada com o empreendedorismo. Então, eu fui da empresa Júnior, da UFBA, da Enufba, e eu fui diretora de marketing da empresa Júnior. Então, naquela época, eu já estudava essa parte de branding, já estudava essa parte de CRM, de experiência do cliente. Então, eu já tinha uma vivência boa com essa parte, sempre participei dos eventos. Então, começou a partir daí e eu sempre gostei. Então, sempre tive uma veia aí para o marketing também, muito além da nutrição. E aí, eu fui trazendo essa vivência para o posicionamento digital que eu fui construindo. Então, quando eu comecei no Instagram, eu comecei mudando o nome. Era Nutri Laiane Paula, eu coloquei a nutricionista da mulher. Quando eu fiz essa mudança, o nicho de saúde da mulher ele ainda nem era reconhecido pelo CRN como nicho. Ele veio ser reconhecido uns 2 anos depois. Né? Então, quando eu me posicionei como a nutricionista da mulher, ainda nem todo mundo falava assim, não, mas saúde da mulher é emagrecimento feminino? Entendi. Ainda tinha aquela dificuldade de entender qual era o nosso papel, o conceito. Então, quando eu me posicionei e eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei do 0 mesmo. Tipo, não tinha parceria, não tinha indicações, né? Enfim, eu fui ali na tentativa e erro, na raça, fazendo e acontecendo até chegar nesse cenário que a gente está hoje. Então, teve todo um processo, toda uma lapidação para a gente chegar até aqui. O sucesso, eu penso que ele é bem lento e gradual até que ele... explode. Porque é uma construção, né? Às vezes a pessoa vê aí, nossa, Laine, como você teve sucesso do dia pra noite. Né? Você deve ter alguma coisa especial, mas na verdade são muitos anos, né, de trabalho. Pagar o preço todos os dias. Tá entendendo? Então, acho que isso é uma construção. Eu acho que quando você pensa em marca pessoal, construção de marca pessoal, brand, posicionamento, é muita repetição que é preciso para poder você conseguir transmitir ali uma mensagem, uma percepção da tua marca que demora para poder consolidar. E as pessoas não percebem isso. Tipo, para poder você virar a nutricionista da mulher, não foi só mudar o nome. Exatamente. Teve que ficar lá martelando, consistência, conteúdo, beta positivo, não sei o quê. Até realmente consolidar essa autoridade, né? Então, no final, a gente volta pro bom e velho volume, né? Volume, repetição, e é uma coisa que eu sempre falo para todas as nutris, colegas, mentoradas, enfim, todo mundo que me pergunta, Laiane, comecei agora no Instagram, o que é que eu faço? Eu falo, repita todos os dias. Volume. Não tem jeito, porque hoje em dia a gente vê que o digital ele ganhou certa, né, visibilidade, que hoje em dia chega a ser burrice não estar no digital. Tem muita informação, né? Mas assim, na verdade, tem que peneirar a informação agora. E assim, as pessoas elas veem o digital como algo imediato. Verdade. Então assim, poxa, mas eu posto e ninguém me nota. E quando você vai, a pessoa postou 2 vezes há 1 mês atrás, não tem uma presença digital, não está inserido em ambientes que eu sempre falo isso para todo mundo, que aumentem o seu repertório. Total. Então, aumentar o repertório, algumas nutris entendem. Ir para congresso de nutrição. Aumentar repertório é enxergar além da caixinha da nutrição. O que é que você pode estudar? Referência em outros lugares, né? Pegar outras referências, estudar sobre marketing, experiência do cliente, empreendedorismo. E é uma coisa que eu sempre tive muito antenada a essas tendências, tanto que hoje algumas colegas que formaram antes de mim hoje se tornaram minhas mentoradas, porque eu sempre tive nessa visão acima, né, de sempre buscar o que é que eu posso fazer para me destacar, o que é que eu posso fazer para alcançar o público que eu quero, como é que eu posso ter um diferencial de mercado, como é que eu posso fidelizar os meus clientes. Então, desde que eu me formei, eu nunca me contentei em estudar só a parte de nutrição. Fazer mais do mesmo, né? Eu sempre estudei marketing, sempre estudei vendas, né? A gente teve experiência, né, com empresas de vendas direta, então eu não tinha bloqueio com vendas. Eu acredito que uma das coisas que você mais me proporcionou quando eu conheci o seu trabalho foi desbloquear a crença do quanto que meu trabalho é valioso. Quanto merecimento que o quanto que as pessoas vão sim pagar por um trabalho fora da curva que eu sempre realizei. Total.
Porque pessoas que estavam na minha base de clientes e que eu jamais imaginava Ia pagar tão caro. que iam pagar tão caro, porque sempre pagavam uma consulta com retorno e voltava a cada 2, 3 meses. Que era quanto? Que era, na época, 320. Ia ficar 160. Exatamente. E pior, né? E aí, tiveram pessoas que eu nem cheguei a oferecer. Com a simples antecipação que eu fiz no Já tava Instagram, querendo, né? elas foram lá, falaram diretamente com minha secretária e falaram, eu quero um plano mais caro. Pois é. Percepção de valor lá no talo, né, amiga? E isso virou uma chavinha que Acho que isso foi o que agregou muito, né, na participação da gente na tua mentoria. Agregar esse valor e ser mais disruptivo, principalmente na questão do valor do serviço em si. Total. Né? Da entrega, né? Do programa. Porque, de fato, existia aquela questão ali de você ficar... Por mais que a gente trabalhasse, estudasse marketing e vendas para buscar o diferencial dentro do mercado, para gerar visibilidade, mas ainda existia uma trava no valor, no preço em si, né? Que se cobrava. Então... Que é uma das maiores alavancas que tem. É uma das maiores alavancas. Então, a gente fala, você virou essa chave pra gente. Total. Né? Então, isso foi muito bom. E foi o que fez a gente exponencializar mais o resultado. Então, somado ao que a gente já tinha de background até aquele momento, né? Somado com o que você agregou, né, na mentoria pra gente, eu acho que a gente viveu essa fase de rampagem ali. Né? Então, foi muito importante e recomendo, viu, gente? Total. Já soltou o jabá. Total. E assim, o que eu percebo, né? É que são peças do quebra-cabeça. Sim. Né? Que são justamente os pilares que a gente ensina. Então, vocês já tinham pilar de marketing muito bom, pilar ali de experiência do paciente, fidelização muito bom, pilar de vendas também bom, mas o pilar de oferta, o pilar de funil ainda estava ali se desenvolvendo. Então, a gente plugou isso, vocês ainda conseguiram ainda agregar no que vocês já eram bons para se tornarem ainda melhores e juntar as outras peças, aí não tem erro, né? No final das contas é isso. É exatamente isso, um quebra-cabeça. E às vezes é justamente uma peça que falta. A pessoa se dedica muito em uma só. Verdade. Sim. E aí tem a primeira peça de todas, que hoje eu considero que é o mínimo do mínimo do mínimo, que é saber nutrição. E tem uns que já ficam ali para sempre. É verdade. Na mesma peça para sempre. Só estudando nutrição, e é congresso, pós-graduação e outro, e faz duas ao mesmo tempo. E não vai pro marketing, para venda, para oferta, para fidelização, para funil. Que também são outras peças para poder construir um negócio. E aí, claro, também vai do que cada um quer, né? Porque também nem todo mundo quer, né, ganhar 40, 50, 80, 100 mil reais como nutricionista, tá tudo bem. Mas, se você quer realmente transformar milhares e milhares de pessoas e construir algo grande, tem que realmente sair da caixa da nutrição. E cada vez mais, até pelo nosso trabalho, né? Cada vez mais os nutricionistas vão fazer isso. Sim. E essa pequena janela de oportunidade que a gente está vivendo, ela não vai durar para sempre. Sim. Porque cada vez mais a gente vai difundir isso, né? Eu, você e todos os outros mentores, todo mundo que está batendo nessa tecla. E a gente vai ter um mercado que vai sofisticar. Então, tipo assim, hoje o mínimo é saber nutrição. Sim. Amanhã, o nutricionista do futuro, o mínimo vai ser saber nutrição e negócio. Sim. Aí a gente vai mandar ver para isso acontecer. E isso é muito legal, você trazer essa visão. E a gente tem um ponto de virada do Mentoria Nutrição Sem Fronteiras e Mastermind Cronos, que é muito importante a gente trazer. Outro salto, né? É um outro salto. Né? Eu completei 1 ano de mentoria agora em setembro. Exato, né? Vamos comemorar amanhã. E a gente está aqui agora no Cronos, com equipe e tudo mais. Quantas pessoas? Por enquanto, a gente atualizo. está com 3 pessoas. 3 pessoas. Mas já estamos no processo de contratação. Mas, assim, uma coisa que a gente ampliou o nosso olhar lá no Cronos foi muito a questão de não ser autônomo e sim ser empresário. Total. Isso foi uma grande virada de chave, porque por mais que eu tenha triplicado o faturamento, né? A gente tenha triplicado o nosso faturamento trabalhando juntos. Após entrar na mentoria, Ítalo sempre teve uma visão maior do empreendedorismo como um todo, né? Até porque ele tem até mais vivência do que eu com empreendedorismo. Ítalo já teve vários CNPJs. E apesar de você ter esse viés empreendedor, você tem também a veia técnica. A questão nutri. Entendeu? Então, eu era autônoma. Hoje eu falo, hoje eu sou empresária. Total. Finanças organizadas, entende os números da empresa, diferente. Tem pessoas, gestão, rotina. É outro game, né? Então, o Mastermind, ele trouxe muito essa visão
de você chegou até aqui, parabéns, ótimo, você já está acima da média do mercado. Mas, ó, deixa eu te contar. Acorda. Tá na hora de acordar. Vamos para o próximo nível. Vamos contratar, né? Vamos organizar aí a parte de contabilidade, toda essa parte, né? Sim, empresarial. Tanto que... Exatamente. Tanto que a gente já tá, acho que no terceiro CNPJ juntos. No terceiro. No terceiro CNPJ juntos. Aí sim, hein? E contando, né? Cada um aprendizado, né? E são aprendizados, né? E assim, todo grande empresário, ele tem um grande cemitério de CNPJs atrás dele. Sim. Isso é natural. Boa. Menos o Jeff Bezos, né? Que a primeira empresa dele já foi a Amazon. Aí Pois já, é. Fora da curva, né? É foda. E assim, não existe aquela questão de tive prejuízo, fali. Não, a gente sempre aprendeu. E às vezes fomos até pagos para isso. Olha que lindo. Exato. A gente aprendeu e hoje Verdade. a gente aplica muito disso dentro da nossa nova estrutura de negócio, né? E aí teve alguns CPFs que ainda tinham... CNPJ, né? Ou CNPJ, esse CPF não. Tinha alguns CNPJs que ainda tinham uma operação pequena rodando, mas aí, como você fala, foco. Depois foco daquele e papo volume. que a gente teve lá, né? Exato. Aí a gente fechou alguns, né? Eu demiti alguns clientes da agência que a gente tinha ainda. Foi. De fato, para focar, dar volume no nosso negócio, porque, de fato, ainda tem um mercado pela frente, né? E a gente está aí para ajudar a amadurecer ainda mais e compartilhar essa visão empresarial, né, para esse público, mas dentro do nicho da gente de saúde da mulher e fertilidade. Total. Né? E é lindo isso, porque quando você domina um nicho específico e você começa a ajudar as pessoas nesse nicho específico, até vale para o nutricionista estar escutando a gente, quando você trabalha com um nicho específico, você consegue entregar muito mais valor, naturalmente. Porque tudo bem, hoje a pessoa pode ver lá que tem a minha mentoria, tem a mentoria da Laiane. A pessoa olha para a minha mentoria e fala, beleza, o Samir tem muito resultado. Mas ela olha para a mentoria da Laiane e fala, caramba, a mentoria da Laiane é feita para mim. Tem tudo para mim, que eu sou saúde da mulher e tal. Então, naturalmente, a Laiane consegue entregar mais valor para essa pessoa do que eu entregaria. Porque tem profundidade. E tem coisas que só a experiência traz. Só você ter vivido, você traz a experiência. Então, claro, a gente ajudou 500 nutricionistas. Eu sei, tipo, trabalhar com todos os nichos, tudo que você imaginar, todos os nutricionistas imaginarem, de qualquer tipo que vocês pensarem. Eu já ajudei. Só que isso traz uma profundidade em várias esferas. Quando você é um nutricionista específico de um nicho, você consegue ajudar um outro nutricionista específico desse nicho de forma muito mais profunda. E esse que é o grande insight do nicho. Porque tem até uma analogia, né? Se você vê um curso de emagrecimento, ele é R$19. Se você vê um curso de emagrecimento para mulheres, ele pode ser R$197. Se for um curso de emagrecimento para pós-puérperas, né, e tal, não sei o quê, pode ser R$1.997. Por quê? Porque é muito específico. Muito específico. Então, quanto mais você traz essa especificidade, mais caro você cobra, mas não é por causa de uma anomalia da natureza, né? Uma mágica que você faz. Não, é porque aquele público vai receber mais valor. E foi o que a gente fez com as suas ofertas, né? Porque quando tu chegou, tu já tinha muita coisa, materiais que tu produzia, já deu palestra, um monte de coisa de saúde da mulher. E a gente empacotou isso de uma forma que a pessoa que queria engravidar ou precisava de qualquer coisa relacionada à saúde da mulher, olhava e falava, caramba... Exatamente. Isso aqui pode até ser um pouco mais caro, entre aspas, do que eu tô acostumado, mas não tem nada com o que comparar, porque a fulana, que entre aspas é saúde da mulher também, só me vende uma consulta. A Laiane tem todo um ecossistema de entrega que engloba tudo, né? Eu acho que é muito desse processo de você criar múltiplos contatos, canais com o paciente, porque hoje eu enxergo ser nutri de consultório, nutri especialista, seja em saúde da mulher ou em qualquer nicho, subnicho, hoje eu enxergo a nutrição muito além de contar caloria e entregar uma dieta. Porque, sendo muito sincera, contar caloria e entregar uma dieta, até o próprio ChatGPT hoje em dia faz isso, né? Faz melhor do que o nutricionista. Então, alguns, né? Melhor que alguns nutricionista. O que é que a gente pode entregar para o paciente que verdadeiramente vai gerar uma transformação na vida dele e que vai ajudá-lo a mudar hábitos, não só a curto, mas a médio e longo prazo? Total. Então, isso é algo que nenhuma inteligência artificial é capaz de substituir. E, especificamente, o público que eu trabalho, que é um público que acaba sendo muito interessante pelo LTV que a gente consegue ter, porque se eu atendo uma mulher tentante, essa mulher engravida, ela fica comigo enquanto tentante, enquanto gestante e no pós-parto. Então, eu tenho uma taxa de fidelização muito alta que não só
pela excelência do trabalho, né? Mas também pela continuidade. Isso também natural, pela né? continuidade. E o processo de ter escolhido o nicho, o posicionamento, a fatia de mercado que eu queria abraçar, isso me deu muita clareza. E é até uma coisa que a gente sempre fala, mesmo dentro do nicho de saúde da mulher, Ainda existem tem várias ramificações. ramificações. Então, por exemplo, eu, Laiane, não falo para o público de mulheres menopausadas. E nem tenho interesse. Por quê? Porque o meu foco é falar da tentante à puérpera. Né? Então, eu vou... Mas já E tem especificamente... essa outra ramificação que talvez até seja muito pouco explorada, né? Exatamente. Então, tem aquelas nutris que querem trabalhar só endometriose, tem as nutris que querem trabalhar só fertilidade para mulheres que querem engravidar natural, fertilidade para quem faz fertilização in vitro, Sim. que já é outra forma de trabalho. Então, mesmo dentro de um nicho, existem ramificações Vários subnichos. e né? que um posicionamento assertivo para o público que a gente quer falar, ele te coloca numa posição de mercado que as pessoas não vão Você é ficar líder. comparando pelo preço. Exato. A oferta ela é única, é uma oferta que Total. não dá para ser comparada, né? E a gente fez todo esse processo Pra poder identificar para isso, né? chegar, olha, eu comecei com SOP, como eu falei. Aí depois eu comecei a atender Quando eu conheci endometriose. era tipo uns 3, assim, na bio que eu lembro. Era SOP, endometriose, É. candidíase E candidíase. e fertilidade. Aí depois eu lembro que foi fertilidade full power, que a gente conversou, vamos E pra aí FIV eu falei, e tal. não, é fertilidade 100% agora. E isso, assim, como eu falei, eu já tinha uma agenda cheia, mas saiu de uma agenda cheia para a lista de espera, mesmo subindo o preço. E a agenda lucrativa, né? Que é mais importante. Entendeu? Porque, Exatamente. assim, abrindo aqui, né? A agenda era cheia, mas faturava 8, 10 mil e morria de trabalhar. Exatamente, Hoje em dia é outro exatamente. game, né? Quando eu conheci a mentoria, eu tinha feito meus primeiros 5 dígitos. Os primeiros 10 mil. É, só eu que aí tinha já ficou, feito os tipo, nunca mais primeiros eu 10 quero. mil, só que eu falei, não, eu falei pra ele, se for pra todo mês eu ter que fazer 10 mil reais, eu ter que trabalhar desse jeito que eu trabalhei, eu desisto, eu não quero isso. Porque eu não tinha energia para nada. Doideira, Nada. Final de semana, sair no restaurante, eu só queria dormir, só, porque tava cansada. E aí eu entendi que não era sustentável a médio e longo prazo, não era uma Total. forma inteligente de se trabalhar. Total. E tinha momentos quando a gente estava estudando o conteúdo da mentoria, Samir, a gente ficava, caramba, como é que a gente não pensou nisso? Melhor sensação. Sempre. Né? A gente olhava algumas informações que você passava para implementar. Conceitozinho de negócio, coisa conceitozinhos, básica, A né? gente ficava assim olhando, ficava eu e ela em casa, final de semana, né, estudando, participando Aham, das da imersões mentoria. online. A gente parava na mesa e ficava olhando assim e como é que a gente nunca olhou por essa ótica aqui? É muito bom. Né? E aí a gente implementava e gerava o resultado, aí a gente ainda brincava, a gente, meu Deus do céu, o Samir foi um anjo que apareceu aqui, porque Tá doido. de fato Não, mas eu só potencializei o que já tinha, pô. ajudou muito. Só potencializei o que já tinha. E eu sempre fico refletindo sobre isso, né? Que, tipo, tem algumas pessoas que têm muito resultado que, na verdade, elas já estavam meio que destinadas a ter o resultado. A gente Sim. só acelerou, entendeu? Porque é como vocês já têm essa visão de negócio. Uma hora vocês iam tocar disso, entendeu? Não tem como, entendeu? Você acelerou. Exatamente. Já tinha todo um repertório, né? É isso que eu É sempre... comprar tempo, né? É comprar velocidade. É isso que eu Exatamente. acredito. E, tipo, eu juro, eu invisto muito, assim, nesse tipo de coisa. Porque isso faz parte da visão de empresário. Porque o autônomo, ele pensa como? Como que eu posso resolver isso? Vou aqui ver um vídeo do YouTube, já vou comprar aqui esse É curso de verdade. 97, vou assistir esse negócio. E, meu irmão, quanto que é a secretária? R$1.000, tá doido, pô. Eu vou fazer o mesmo. Tá louco, É R$1.000. bem É assim. isso mesmo. Esse é o autônomo. O empresário como é? Tem um problema, quem é que vai me ajudar? Deixa eu ligar aqui pra fulano. Fulano, seguinte, tal, não sei o quê. Quanto é? Pá, pum, resolvido. Exatamente. Entendeu? Sim. Então, tem esse, claro, de você contratar alguém, mas também tem um outro lado de você contratar alguém pra fazer, né? E tem você contratar alguém pra te ensinar. Porque isso também é muita velocidade, Sim. né? Imagina, você quer aprender uma habilidade, tipo, vai pra academia sozinho. Aí qual que é a curva de aprendizado pra você começar a malhar bem? Fazer um treino realmente bem Sim. feito. Pode demorar anos. Mas tu vai com um personal bom, primeiro mês tu já tá voando, Já tem porque tu já resultado. entendeu Verdade. que ele tá contigo, não tá se virando sozinho. Então, acho que isso é interessante entender, porque quando você pensa na nutrição, até no que a gente faz hoje, consultorias premium, acompanhamento, etc., foi essa transição. Antes, o paciente recebia a dieta e se virava,
que é como se fosse, né, a visão do curso, a visão do autônomo. Sim. E hoje em dia, não. O paciente, ele realmente é acompanhado. Ele tem um suporte. É o done with you, né? Eu faço com você. Que é a mesma coisa de ter um personal. O personal não vai lá com o paciente Sim. para poder acompanhar ele. A gente não consegue fazer isso, né? Como Nutri. Mas se a gente coloca o check-in e dá suporte, é praticamente a mesma coisa. Então, são conceitos que vai de um lugar para o outro. E por isso que eu falei disso. Porque sobre acelerar vocês, né? Como vocês já estavam adquirindo esses conceitos, era só uma questão de conectar Ajustar os pontos que alguns eventualmente ia parafusos, né? acontecer. Né? A gente Mas sempre, Mas eu fico muito orgulhoso com o a gente resultado. sempre bem fala foda. que na questão da consultoria, as pessoas, por si só, na maioria das vezes, elas são carentes. Ela quer ter, de fato, uma pessoa próxima, um acompanhamento. E quando ela percebe que o seu modelo de entrega, de fato, ela vai Entrega ter isso, né? esse contato mais próximo com você, ela sente, né, que de fato ela não está sozinha nessa caminhada, até para posicionar o valor, né, agregar valor, acho que isso influencia Total. bastante. Total. E é uma coisa que os pacientes falam muito. Nossa, Laiane, sua acessibilidade é incrível. Eu te mando mensagem, você me responde no mesmo dia. Eu mando mensagem para minha médica, ela me responde uma semana depois. Isso quando responde. Sim. E tá gerando Complicado. tanto um movimento que hoje eu tenho a minha comunidade de pacientes, né? Que é a Fertinutri. comunidade Fertinutri. E elas estão marcando de sair juntas, elas mandam foto, elas no shopping. Gente, Que estão no massa. curso de gestante juntas. Gente, Que vamos massa. marcar um amigo secreto? Aí estão Legal. marcando de fazer o chá de fraldas coletivo de várias pacientes que engravidaram. Caramba, Então, que de foda. fato, virou um movimento. Que massa. Uma tribo, né? A construção Né? de Uma comunidade. tribo, uma comunidade, as pacientes completamente engajadas ali, totalmente alinhadas ao propósito do E eu que... acredito que para o teu público específico, ter esse centro de apoio, ter essa rede de pessoas que vivem as mesmas dificuldades, Sim, deve com ser muito forte, certeza, né? é fantástico, é Porque fantástico. mexe muito com o emocional, aí uma tem muita dificuldade para engravidar, a outra também consegue, aí compartilha os desafios e tal. Sim. Deve ser bem bonito de acompanhar, né? Não, é muito bacana. E eu falo que é uma jornada... A jornada da tentante é uma jornada completamente desafiadora. Total. Né? As pacientes chegam com um nível de sofrimento emocional muito grande. E, infelizmente, ao longo dessa jornada, nem sempre elas se conectam a profissionais que têm esse Empatia. acolhimento e empatia. Total. Que essa sempre foi uma característica muito forte da Laiane. Antes de eu ser Nutri, antes de eu ser mentora ou qualquer coisa do tipo, eu sempre tive muito olhar de cuidar Pro de ser humano pessoas, mesmo, né? de olhar para pessoas. E é uma coisa massa. muito interessante que eu tive uma percepção, caiu a minha ficha de que meu grande diferencial não é só ser nichada. Meu diferencial é cultivar intencionalmente a essência da Laiane. Então, uma vez eu fiz um dos Legal funis de isso. venda que eu aprendi na mentoria. E quando a gente plugou o formulário de aplicação, tinha aquela pergunta que é: por que você vê, né, a Laiane como oportunidade, a né? oportunidade ideal para ser sua nutricionista? E eu esperava que as respostas fossem: porque ela é especialista em saúde da mulher, porque ela ajuda mulheres a engravidar, porque ela também tem SOP, enfim. E para minha grata surpresa, as respostas foram: porque eu vejo que ela é apaixonada pelo que faz e se importa com o paciente, Olha que massa. porque ela está o tempo inteiro estudando, se dedicando para melhorar cada vez mais o que ela faz, porque eu vejo que ela se importa de verdade com o resultado dos pacientes, porque ela está o tempo inteiro melhorando, trazendo coisa nova para a gente. Então, aí que eu entendi sobre o quanto que minha reputação ela vai muito além do ser nutricionista do nicho da Total. mulher. Total. A essência da Laiane, ela ecoa de tal forma que isso fica visível para a minha audiência. Isso também é uma forma de Conecta. posicionamento. Com certeza. E, De branding, né? exatamente. E isso é tão forte que hoje a gente vê esse padrão se reproduzindo na mentoria. Né? Teve uma Nutri que entrou recentemente na mentoria e quando a gente conversou pela primeira vez, ela falou o seguinte para mim, eu sabia que você seria uma ótima mentora pela forma como você cuida das suas pacientes. Olha que massa. Eu sei que você cuida Mas isso é você real. vai cuidar das suas mentoradas da mesma forma que você cuida das suas pacientes. Isso é real demais. Isso tocou muito forte lá, assim, pra mim, porque eu não tava com essa visão. Eu tava com a visão de ela me escolheu porque eu sou Saúde da mulher, né? de saúde da mulher. Ela falou, não, eu te sigo como Nutri,
você tem uma entrega que é a entrega que eu gostaria de ter hoje, que eu ainda não consegui adaptar, mas eu vejo a paixão pelo que você faz e eu tenho certeza que você não vai entregar menos Olha aí que massa. na mentoria. É porque, na verdade, Lai, tu construiu a marca pessoal da Laiane. Da Laiane, exatamente. E branding, são todos... brand é marca, né? E NG é, né, do verbo fazer. Então, brand é basicamente o que você faz para construir sua marca. Exatamente. É a intencionalidade que você coloca para criar essas associações. Então, quando a pessoa olha para a Laiane, ela já olha e fala, caramba, é uma nutricionista de saúde da mulher, fertilidade, ela tem muita empatia, ela cuida bem dos pacientes, porque tudo isso tu foi reforçando durante os últimos anos na tua comunicação. Exatamente. Não é por acaso que acontece, né? Exatamente. E isso que tu trouxe, né, de você se importar muito com o paciente, etc e tal, eu acho que isso é um dos maiores diferenciais que existe para um nutricionista. Eu percebo isso na própria mentoria, porque a gente ajudou quase 500 profissionais e a gente vê que tem alguns que não importa o que a gente faça, ele não consegue ter sucesso, Sim, porque ele não é um bom nutricionista, sim. entendeu? Então isso acontece de fato. Claro que tem muitas pessoas que passam dificuldade dentro da mentoria, a gente consegue reverter, porque não é essa questão de ser um bom nutricionista, são outras coisas, mas Sim. tem gente que faz tudo e não consegue ter sucesso. Por quê? Porque o paciente, ele passa pelo marketing, passa pelas vendas, mas quando ele chega na consulta, Não é aquilo que esperava. não é aquilo que esperava, É uma entendeu? coisa que a gente fala, E aí né? se frustra. Meio que um personagem. É, e eu Exatamente. escuto isso. E é daí que é o mais importante, eu acho, de todo esse papo que você trouxe, é a autenticidade. Sim. Porque você é autêntica, isso mostra para as pessoas quem você de fato é, você não fica criando máscaras, etc. Se conecta e, pasmem, conexão gera vendas. Sim. Exatamente, exatamente. E isso que você trouxe é tão real que hoje em dia muitas pessoas escolhem os profissionais através do Instagram, né? Ah, vi um médico, um Segue 15 físio. médicos e vai Exatamente. acompanhando. E teve uma paciente que me marcou também, que ela chegou na consulta e no final da consulta ela me disse o seguinte, você é exatamente o que você é no Instagram. Olha aí que bonito. Eu tava com medo de ser mais uma experiência frustrada, de ser aquele profissional uau na rede social e chegar Quando aqui chega na hora, né? é um robô, porque eu já passei por isso e não foi uma única vez. Total. Então, isso me tocou muito, porque realmente eu consegui mostrar nas minhas redes sociais quem é a Quem você essência é. da Laiane profissional. Então, Isso é massa porque cria tu uma marca, né? transparece os teus valores. exatamente. Só que a gente, quando tá transparecendo os nossos valores, a gente só tá sendo o que a gente é. Exatamente. E aí, quando alguém vem e reconhece isso, de certa forma é recompensador. Porque você, tipo, pô, então quer dizer que eu realmente faço o que eu penso e o que eu falo. Porque nem Exatamente. sempre a gente consegue, né, conectar o que a Conectar, gente verdade, fala com o que a gente sim. faz. Sim, verdade. Teve uma coisa muito marcante pra mim, que foi a primeira vez que eu e a Laís, a gente definiu os valores da empresa e a gente apresentou isso pro nosso time. E aí as meninas ficaram, tipo, tudo emocionadas, e aí falaram umas coisas muito bonitas. E elas trouxeram, tipo, galera, isso aí vocês só fizeram botar no papel, porque a gente vivendo, convivendo com vocês e participando da empresa, a gente já sabia que era isso. E aí isso foi muito marcante pra mim. E, Forte, porque eu fiquei, tipo, porra, então quer dizer que o que eu tô fazendo aqui meio sem saber o que eu tô fazendo, porque... né, convenhamos, né, o time crescendo Sim. cada vez mais, pra mim é tudo 100% novo, eu não tenho essa Aham. experiência de ter 20 pessoas, né, sobre gestão. Então, tipo, tô ali fazendo as coisas meio que no improviso, meio que de forma genuína, mas sem saber se eu tô fazendo da forma certa. Sim. Aí quando você recebe um feedback desse, você, porra, então quer dizer que estamos no caminho Estamos no certo, caminho estamos certo. transparecendo o que a gente realmente quer, transparecer o que a gente é de fato. E, bicho, Nossa, isso é muito muito bom. recompensador, porque Muito. a maioria das pessoas, na verdade, nem define os próprios valores, não sabe nem no que é que Isso não se acredita e só copia, vai né? no automático. E até pra quem tá de Não se fora, copia. né? Isso influencia também no que você fala muito, que é a questão do brand e do posicionamento, essa Uhum. questão, né, dos valores. Eu tava conversando isso com lá, a gente vindo pra cá. Um amigo meu entrou em contato pra querer saber, né, da mentoria, enfim. E aí... Da ele- minha ou dela? Não, da dela. Ah, sim. Né? Achei Pra estranho. querer- Um amigo? Não, aí vai chegar em você. Aí vai chegar em você. Ah, vai, conta. Vai chegar em você. Aí ele pegou e falou. Ele fez, tá uma mentoria de vocês e tal. Massa. Perguntei, qual o nicho dela? Ah, emagrecimento. Não. Inclusive, falei, vou estar em São Paulo no final de semana tal. Mande ela seguir, passei seu Instagram. Mande ela Massa. seguir e se de fato ela tá disposta a querer crescer dentro do mercado, mande ela ir pro evento. E mandei Massa. pra ela. E aí eu tava conversando com ela. A tranquilidade de você ver no outro a seriedade, a responsabilidade, que você Indicar não tem o medo tranquilo. da indicação, Total. Sim. né? E aí entra até aquele ponto, pô, ela veio procurar a minha, mas é aquela questão, pô, isso aqui a gente não ajuda.
o time dela, o nicho dela, não. Posicionamento Outra também é dizer não, né? posicionamento, Exatamente. né? Ou até o processo de identificação da própria da conexão. própria conexão. Né? Eu tenho uma das meninas que são nossas clientes de consultoria, que ela falou assim, eu cliquei no seu anúncio porque foi a primeira vez que eu vi uma mentora mulher de cabelo cacheado. Olha que massa. Representatividade pura, né? Aí ela falou, eu achei isso incrível, eu me vi, porque ela também tem cabelo cacheado, e eu falei, eu preciso acompanhar essa mulher. Que massa. E eu vejo que tem todo um processo de conexão, porque mentores no mercado, especialistas em marketing, tem centenas. E cada vez O mais. que é que faz você escolher o Samir, ou a Laiane, ou qualquer outra pessoa? O processo de identificação, É. de conexão, seus valores, sua essência, a sua proposta única de valor. O que é que você tem para agregar com essa Total. pessoa? Então, eu acho que é um mercado que cada vez mais ele tem uma tendência a crescer, mas mesmo que cresça, ainda vai ter o processo de conexão que ele vai estar sempre como um fator decisivo no momento da venda. Total. Isso cada tem vez muita mais. relação, muita relação. Eu acredito que cada vez mais, inclusive, esse processo. Porque Exatamente. nesse mundo de AI, de automação, que são ferramentas incríveis, a gente, inclusive, né, estimula, a gente ensina e tal. Mas sente falta do gosta. 1 a 1, né? Mas cada vez mais vai ter essa falta do 1 a 1 e vai também as empresas que conseguirem humanizar os processos e trazer digital humana, cada vez mais Sim. também vão se destacar. Porque é a contramão. Eu acho que quando você vai contra o status quo, quando vai na contramão, você sempre traz um Sim, certo destaque, se né? Que é destaca. uma espécie de posicionamento também. Então, eu acho que se posicionar tem muito a ver com isso, com a entrega, com o branding, com como você tem a sua marca pessoal sendo construída. E principalmente com a sua comunicação, né? Com quem que você está se comunicando. Porque às vezes você está entregando a mesma coisa, mas só de você mudar um detalhe na comunicação, no posicionamento, você já consegue atingir outros patamares ali de resultado. Então, um exemplo, né? Quando eu comecei a minha mentoria, meu primeiro cliente foi personal. A segunda cliente foi biomédica, que foi a Giovana. A Giovana. E a terceira foi nutricionista. Aí eu, porra, bicho, deu, né? Eu tenho 3 clientes diferentes, né? Tudo vai contra tudo que eu acredito e ensino. Não, beleza, eu vou ajudar aqui profissional da saúde, né? É o Sim. óbvio, Sim. tenho aqui 3 cases diferentes. No dia que eu foquei no que eu sou, que é nutricionista Sim. digital, da mesma forma quando você focou no que você é, né? Do mesmo jeito, na hora que eu foquei no que eu sou, que é um nutricionista digital, sempre fui, nunca tive consultório de Aleco, adipômetro, explodiu meu negócio. É a mesma entrega, só que um posicionamento diferente. Sim. Então, a mesma entrega que eu fazia na época para Giovana, pro Davi e pra Nath, eu depois fiz pros nutricionistas, só que empacotado diferente. Aí, lógico, depois mudou, né, tremendamente, porque é aquela coisa, depois que você foca, você vai mudando a entrega para entregar Sim. muito para aquele público específico. Exato. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Trazendo para a realidade do nutricionista, eu vejo que muitos nutricionistas têm essa dificuldade de identificar qual que é o caminho que eles querem seguir. E aí você, como sendo uma pessoa que conseguiu identificar isso muito bem, qual que é a tua visão, qual que é o teu conselho para aquele nutri que não sabe qual caminho, né? Para onde que eu vou? Qual nicho? Qual nicho, qual o lado que eu vou de público, né? Eu acho isso muito bacana porque um medo muito grande que todo nutricionista tem é de nichar e perder mercado. Uhum. Só que eu acredito fortemente que nichar é o ponto de virada da carreira da maioria dos nutricionistas de consultório. E eu sempre faço a seguinte analogia. Se hoje você está com a lesão no joelho, você vai no médico clínico ou no ortopedista? E se você descobre que precisa fazer uma cirurgia nesse joelho, você vai no ortopedista geral ou no ortopedista De joelho. especialista em cirurgia desse tipo de problema que você tem? Total. Porque você vai se sentir muito mais segura, mais seguro, mais confiante e achar que aquela pessoa tem competência técnica para resolver esse problema específico que você traz. E a gente, como nutricionista, principalmente por conta da nossa formação, a gente sai com a Generalista, né? visão generalista de achar que a gente tem que saber pouco de muito Uhum. e não muito de pouco. E aí que eu acho que está o grande perigo, porque você não gera nenhuma diferenciação de mercado. O posicionamento ele se torna genérico. É difícil você se tornar uma marca forte no Ainda compra os mercado, templates lá, é, né? fazendo o que todo mundo faz. Então, eu acredito fortemente que o processo de você definir o nicho, de encontrar o caminho, ele vem de um alicerce de você ter um propósito pessoal. Por exemplo, algumas nutris falam, ai, mas eu não tô tentando engravidar, como é que eu vou me posicionar no nicho de fertilidade?
eu ainda não sou mãe e não estou tentando E engravidar. olha o tanto de beta E positivo que eu já olha gerei, o né? tanto de resultado que eu já gerei na vida das minhas pacientes. Eu não Tá. preciso estar tentando engravidar para poder gerar resultado. Total. Mas veio principalmente de uma inquietação minha de... Eu acho que a nutrição é muito mais do que contar caloria. Legal. Existem diagnósticos mal explorados e que a nutrição tem um Sim, verdade. potencial fantástico que não Pra é, ajudar. Até curar. não é trazido pela grande maioria dos profissionais. E a gente tem que ocupar esse espaço. Total. Se a gente não ocupar, quem é que vai fazer? Então, eu acredito fortemente que a gente entender qual é aquele tema que brilhou seus olhos, que falou assim, caramba, como a nutrição é fenomenal. Total. Que aí você É gostando, isso que eu né? queria pra minha vida, porque eu sempre gostei da nutrição, eu não caí de paraquedas, como eu falei, a nutrição sempre foi a minha primeira opção, e eu sempre falava desde nova, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos. Todo mundo fica assim, como assim você entrou na A irmã faculdade? também, a Mel. Eu entrei com 16 16 anos, porque na época da infância eu pulei, né, uma série do Jardim de Infância. Legal. E eu fiz o 3º ano concomitante com o pré-vestibular. Porque eu não queria, entre aspas, perder um ano só estudando para tentar. Eu falei, vou tentar. Se eu não conseguir, certo, eu fico mais um ano. E deu certo, fui aprovada, né, na faculdade. E aí, eu entrei muito nova, mas eu sempre fui muito determinada, sempre fui muito madura. Eu falava, a nutrição vai mudar a minha vida. Olha aí. Isso eu nunca desacreditei. Já visualizou, né? E eu sempre falava. Minha mãe fala que desde criança eu falo que eu seria uma profissional bem-sucedida, que eu ia dar palestra, que eu ia viajar, que eu ia morar no céu. E realmente, né, tudo aquilo que eu sempre visualizei Primeiro passo é acreditar. desde Só criança. precisava de um parceiro, hein? Lógico. Então juntou fogo e gasolina. É, Porque, já era. assim, uma curiosidade que acho que vale a pena a gente comentar. A gente tem 5 anos, vai fazer 5 anos e meio juntos, Isso. né? Faz 6 anos da manhã, falei. 5 anos e alguns Comemoração. meses. E a gente empreende juntos, a gente trabalha junto desde 2 meses de relacionamento. Eu e a Laís também. Desde o dia 1, na verdade. Olha que doido. Então, assim, é uma coisa que foi Estamos seguindo contra o caminho do sucesso. contra tudo e todos, né? E Contra tudo e todos, com certeza. todo vai mundo fazer isso falava com assim, teu... não vai- acredito, não. Isso não vai vai dar dar errado. certo. Exatamente, vai estragar o exatamente. relacionamento e tal. Então, Mal as pessoas sabem têm eles, muito né? uma visão do que é a realidade dele e passa isso pro outro, né? E, às vezes, a gente fica com medo de seguir um caminho que a gente acha que é certo Por pela causa do visão dos julgamento outros. do outro. E, felizmente, eu não deixei Faz isso essa acontecer. visão, Exato, a né, gente do meio. A gente buscou muito conhecimento na questão de Autoconhecimento desenvolvimento. e saber o que é que vocês autoconhecimento, mesmos queriam, né? Com certeza. Isso é E forte. o mais engraçado, né, disso tudo é que nós estudávamos juntos no mesmo colégio. Exatamente. Caramba. Né? Eu me formei Mais de um 10 ano anos que a gente antes. se conhece. Caramba. eu me formei um ano antes Aí dela. tinha amizade já na escola. Legal. Era uma amizade, assim, de se falar de longe, distante, tal, exatamente. Não era aquela amizade Eu próxima, a sei. gente já se falava. Como a gente morava no mesmo bairro, a gente terminava se encontrando Legal. na rua, mas sempre no mesmo Os encontros ponto. da Era muito vida, né? engraçado. Era sempre no mesmo ponto, assim. Mesmo colégio, mesmo bairro. E toda vez a gente se encontrava no mesmo No mesmo ponto. lugar, na um mesma indo, rua. outro voltando. Vocês têm que ir pra lá, né, meu? Um momento. Reviver esse momento. E aí, né, e na época do colégio, nunca houve interesse, era de fato... Sim, é amizade mesmo. Amizade, conversa e tudo mais. E anos depois da gente já formado, né, e aí eu falo que eu caí No pitch. no pitch dela, né, e ela disse que não, que é mentira. E aí eu brinco dizendo que eu fiz um lançamento meteórico com ela, porque ela sempre me convidava para ir pro forró, pra aula de forró. Ah, que é ela bom, aulinha de faz forró. aula de forró. E aí eu, não, hoje, amanhã, terminou que eu fui para essa aula de forró. Durante uns 2 ou 3 meses, até então também não existia A gente ia pra academia nada, a junto, gente ia pra academia ia junto. pra aula E de aí, forró juntos. todo mundo ao redor Achava já que era um casal. achava Era. que era casal. Era né? incrível. E aí, a Já gente que esse ficava, povo tá falando, né? Então, vamos ver qual é. pronto, a gente ficava... A nossa Será que alguém tá percepção, ela vendo? veio a partir dos comentários externos. Creia, não tinha Mas isso é maldade. legal, porque a amizade foi construída antes do Exatamente. Antes do relacionamento. A gente Então, se respeito, reaproximou toda... Isso é massa, por isso é conta do interesse em comum em desenvolvimento pessoal. massa. Olha aí.
ele postava muito alguns legal. livros, Ela né? pediu um Isso é livro massa. E aí, emprestado. aí eu Ixi, vi isso que aí ele é tava clássico. postando. Ela já tava com segunda Já. intenção. Aí eu mandei mensagem, pô, eu quero ler esse livro e tal, como a gente morava no mesmo bairro, ele, vou passar aí pra te emprestar. E eram livros de desenvolvimento pessoal, né? Aham. Então, sempre à frente do meu tempo, sempre Isso é pensando massa. em estudar Porque muito a além gente de tem nutrição, dificuldade né? de achar pessoas que têm os interesses parecidos, e que Exatamente. querem crescer na vida, né? Exatamente. A maioria das pessoas são como as pessoas que você acabou de comentar. São aquelas pessoas que ficam só do lado de fora falando mal, dizendo que não sei o quê, Exatamente. Exato. trabalha demais, você não sei o que, não sei o quê. Só que, tu até tu falou agora há pouco, né? Antes de tu falar que se tu tivesse escutado o que as outras pessoas diziam que era bom pra você, etc., tu não tava onde você tá. Sim. E eu acredito que às vezes a gente deixa de viver coisas incríveis porque a gente escuta pessoas que têm sonhos pequenos demais pra gente, comparados Sim. com os sonhos que a gente tem. Verdade. Aquela frase do... não vou saber agora o nome do cara, mas ele fala que... não vou ficar tentando lembrar o nome. Falar só a frase que é mais importante. Ele fala que a gente perde tempo demais escutando o pessoal que tá na plateia e a gente só deve escutar conselhos dos gladiadores que estão na arena com a gente. Sim. Então é isso, entendeu? Tipo, uma coisa é você escutar um conselho meu, que também vivo, né? Sonhos grandes e também Sim. sou empresário, etc. É Outra aquilo, coisa é vir um cara que nunca fez nada da vida, Exato. não é aquela conquistou famosa nada frase, e quer te né? dizer o que Você é que tu tem que fazer da tua vida. Você vai ouvir conselho de quem não construiu nada É, dentro daquilo pô. que você tá querendo desenvolver. Exatamente. E a gente vivenciou muito isso. Claro, todo né? mundo. Recente, eu tava lembrando exatamente isso, né? Aonde nós estamos hoje, né? Somos muito gratos, mas também sabendo onde a gente ainda quer Claro. chegar. E aí eu olho e fiz... Se eu tivesse dado ouvido, se a Laiane tivesse dado ouvido, aquela pessoa lá atrás que chegava pra gente e falava: empreendedorismo não é pra vocês. Ou Vai até estudar pra pior, fazer um né? concurso, vá fazer, Eita. né? E aí hoje, em um outro momento, né? Aí agora, claro, com mais respaldo, com resultado, Claro. Aí Aí a já gente dá olha, pra falar, dá né? pra falar, mas a gente... Pra dar uns olha e conselhos e fala- tudo, né? Aí falava, caramba. Pô, mas como é que tu Faz fez? Tá? Não, ele falou assim, ó. Entra na mentoria e faz um Pix, que aí eu te ensino. E aí a gente faz isso, e a gente olha, Total. né, e fala, se lá atrás a gente tivesse dado ouvido àquele Sim. conselho, e de fato a gente abortasse ali o nosso sonho e acreditasse no que aquela pessoa estava falando, hoje nós não estaríamos Onde onde vocês nós estão. estamos. Né? Total. Então, até isso é interessante, né, para vocês nutricionistas que estão aí construindo o negócio de vocês. Muitas vezes vocês vão ouvir sim, Com certeza. Tempo pessoas ali te dizendo que talvez o que você esteja fazendo não seja o caminho, né? Ainda mais se for algo diferente do que eles Exato, são acostumados. disruptivo, Eu lembro que eu muda ouvi muito. algumas coisas que me marcaram. Do tipo, quando eu escolhi nutrição, foi tipo, ai, nutrição? Por que não faz medicina? Porque eu sempre fui nerd. Eu sei, ia dar certo medicina Fui também, né? nerd, sempre fui nerd. Então, eu sempre gostei de estudar, né? Nunca ficava de prova final, né? Eu sempre Era fui. prodígio. Era CDF. Sempre fui Ah, CDF. Até hoje eu sou bem Até hoje eu sou, né, amiga? cri-cri com essas coisas. Mas, assim, o meu processo de escolher nutrição por uma vontade pessoal, ele gerou algumas, né, desavenças familiares. Assim, você vai fazer nutrição, né? A gente veio de famílias, né, que os pais tinham carreira militar. Falavam, por que não segue carreira? Sim. Por que não faz direito? Por que não faz medicina? Né? E uma frase que eu escutei que eu nunca vou me esquecer, que serviu de incentivo para dizer, eu vou mostrar que você está errado. Você vai fazer nutrição para ganhar R$2.000 por mês e ficar passando necessidade pedindo minha ajuda pro resto da vida? Ai, doeu até em mim. Aí eu falei, não, bora ver, vamos mostrar que dá para ser diferente. É, E assim, na época, há anos 2000 agora é uma atrás... venda, bebê. Anos atrás, a nutrição não estava nessa era hoje Sim, de era outra- visibilidade que está tendo. Total, mudou muito. Né? Há uns 8 anos E vai atrás, continuar 8, mudando. 9 anos atrás, as pessoas nem sabiam direito qual era o papel de um nutricionista. Total. Nutricionista, ele, né, era muito visto, vai fazer o que lá? Vai cozinhar? As pessoas Total, é. perguntavam as coisas meio É. sem sentido, né? Ou de fato era só o emagrecimento em si. Exatamente. Nutrição Né? esportiva, Só isso, nutrição é. hospitalar. Então, era sempre aqueles mesmos caminhos. Residência, mestrado, nutrição clínica esportiva, UAN. Só que eu não me identificava com nenhum deles. Então, eu falei, não, eu preciso achar minha bandeira aqui. O que é que eu quero abraçar? E aí,
No meu caso, veio de um diagnóstico pessoal, mas também veio de uma inquietação de uma assistência médica ruim que eu tive. Do tipo, cara, eu não vou aceitar isso daqui como uma realidade. Quantas mulheres devem estar passando por isso também? Total. Então, o que é que tem de diferente aqui que eu, através do meu conhecimento, eu posso agregar, né? Agregar com a vida E de outras mudar essa mulheres. parada. Então, veio de uma inquietação e uma insatisfação pessoal de um tratamento ruim que eu tive. E eu acho que é por isso que hoje eu me importo tanto em entregar uma experiência excelente para as minhas pacientes. Total. Porque eu já tive experiências que eu falo, caramba, não acredito que eu fiquei horas esperando para ter um atendimento Pra viver assim. isso, né? Nossa, isso é muito real. E quanto mais a gente sobe o nosso padrão de qualidade, mais chato a gente fica com essas coisas. Porque quando você pensa na entrega, eu acho que é a coisa mais importante que tem para nutricionista é a entrega. Eu vejo muita gente focada, a gente falou muito de marketing hoje, né? Foca no marketing, brand, posicionamento, conteúdo, etc. Mas antes de olhar para isso, tem que ter uma experiência incrível. Porque senão, cada venda que tu faz é um detrator da tua marca. É uma pessoa que vai sair falando mal de ti. E eu vejo isso muito, velho. Porque tem muitos nutricionistas da mentoria que eles foram lá e pagaram R$1.000, R$1.500, R$800, R$1.200 na consulta dos nutris famosos. Aqueles que a gente conhece, que não entregam nada, mas prometem tudo. E aí o cara vai na consulta com um cara desse, com um nutricionista desse famosão, pra poder pegar alguns insights ali, aprender com o nutricionista. E sai de lá, tipo, meu Deus, como é que... isso? Tá tendo, tipo, decepcionado total. E eu acho que isso é uma das coisas, assim, mais perigosas que um nutricionista pode fazer. É ele cair nessa lábia do marketing das vendas e esquecer da fidelização. Quando a pessoa vê a gente de fora, né, o nosso trabalho, a gente fala muito de faturamento e print, toma. Só que quando a pessoa entra na nossa tribo, eles entendem, né, na prática, que não é. O segredo não é o funil, o tráfego, o marketing. O segredo é a entrega. A entrega, entendeu? É a entrega que muda o jogo. É a entrega que muda o jogo total. E, galera, eu queria até fazer uma pergunta para vocês também. Claro, sem revelar muitos segredos, né, do nosso mastermind. Mas vocês até comentaram mais cedo sobre as mudanças e tudo. Eu fiquei um pouco curioso de qual foi a mudança que vocês enxergaram que foi mais significativa para o negócio de vocês desde que vocês deram um passo com a gente no Cronos, né? Qual foi meio que a mudança, que pode ser de negócio, mas também pode ser de mentalidade, que eu acho que também é muito significativo. Como é que vocês veem isso Acho hoje? que foram os dois, Sammy, tanto de mentalidade quanto de negócio. A de mentalidade foi, de fato, dessa mentalidade mais empresarial. Né? Entender o nosso negócio, de fato, como uma empresa e ter essa visão de empresário para com o negócio da gente. Total. Né? Não só o negócio, né? Mas, por exemplo, eu vim para a última Mansão Cronos. Infelizmente, ele não teve na última, né? Ele veio nessa. Tava trabalhando. E aí, tava lá, não. Porque, gente, sempre tem um palco e um bastidor, Alguém né? tem que pagar as contas. Alguém tem que ficar trabalhando. Brincadeira. Mas, assim... Somos os inversos. Você é o palco, lá Minha Laís. o bastidor. Minha Laís. Lá é o palco e seus bastidores. Lá está lá, inclusive, coitado, trabalhando. Os bastidores. Então, assim, até a visão... Uma das técnicas que você me ensina é, amiga, coloca no papel quanto de tempo você leva para fazer isso, quanto de dinheiro, e começa a delegar outras coisas além da empresa em si. Desde coisas, né, do nosso ambiente, né, do nosso dia a dia, que por aquela visão de, vamos fazer para economizar e tal, a gente estava colocando o nosso tempo e energia em coisas facilmente delegáveis. E isso nos deixava cansados e a gente não conseguia investir mais, né, produtividade e tempo mesmo, no nosso negócio. Então, eu lembro que foi um ponto de virada muito grande para mim, a gente voltou e eu falei, merecimento vamos também, fazer né, isso que aqui? pegou. Vamos contratar uma pessoa para fazer isso, outra para fazer aquilo, e isso a gente faz assim. E aí a gente começou a colocar no papel. Otimizou a vida, né? Otimizou. E aí a gente começou a entender que a gente perdia muito mais dinheiro querendo fazer tudo, querendo economizar, nessa visão de vou economizar. E é por isso que eu disse no início que o Mastermind, ele me colocou na posição de Laiane empresária. Isso é uma das maiores viradas de chave. Isso foi, sem dúvida, a maior virada de chave, porque eu era Laiane nutricionista, mas eu ainda tinha uma visão autônoma. Total. E limita isso. Me limitava, te coloca exatamente. Num teto de faturamento que eu arrisco dizer que é 30, 40 mil, assim, um teto de um autônomo como o Nutri é fazendo isso. muito, assim, trabalhando bastante. Porque depois que chega nesse teto, que é inclusive o 7º pilar que a gente vai lançar agora na imersão, que é a de gestão e liderança, que antes era exclusivo do Cronos, agora a gente tem a mentoria Atlas, que a gente também ensina essa parte. Porque quando você chega nesse momento que você tava,
o único passo para poder você conseguir quebrar essa barreira é fazendo essa virada que você fez. Sim. Foi uma coisa que foi muito significativa. Então, assim, lógico, teve vários aprendizados no Sim. Cronos que a gente levou, não só para o nosso negócio, mas para a vida também. Os acessos, né? Né? A Mas ambientação. isso de você se ver. Porque a realidade que a gente se enxerga enquanto nutricionista é uma realidade ainda muito distante do que esse pequeno grupo seleto que a gente Verdade. está inserido hoje. Vive, né? Então, há 3, 4 anos atrás, isso aqui que a gente está vivendo hoje nem estava Nem nos existia. meus planos, assim. Então, a gente falava de, quero ter qualidade de vida, né? Faturar ali os 5 dígitos, né? Só que hoje a gente entende que não é o faturamento, ele é uma consequência do que a gente está desenvolvendo e que à medida que a gente amadurece o nosso modelo de negócio, que a gente visualiza os próximos passos para que a gente se sinta vivo, se sinta enérgico ali fazendo, E não ter mais fronteiras, porque é possível, né? Exatamente. Então, eu sempre falo isso, né? Eu não me via mentora e você me falou, você tem que ser mentora das meninas que fazem o que você faz. Total. Então, eu lembro que você me incentivou e falou, venha pro Cronos que a gente vai lapidar esse seu lado mentora também. E foi bem bacana isso, porque às vezes a gente precisa de... Eu acho que, assim, a minha visão hoje estando dos dois lados, mentor e mentorada. Às vezes a gente só precisa de uma pessoa para dizer, você tem potencial, faça. Acredite e que dê as recursos, Porque né? muitas vezes a pessoa até tem repertório, tem mais ou menos a noção de como seguir, mas ela não tem uma pessoa que vai dar o passo a passo, o método e dizer, você consegue. Total. E quando a gente tem esse alicerce, a gente se sente muito motivada e capaz de executar, né? Não trava e fica em movimento. Exatamente. Então, Cada resultado dá mais tração e vai embora. exatamente. Então, foi uma grande virada de chave. Isso de você pode cobrar mais e você pode ser mentora. Você tem Você pode tudo. bagagem para isso, né? Porque hoje a gente está vivendo a era onde as pessoas querem fazer de tudo por conta da onda do momento, né? Do acompanhar hype e tal. a trend. Exatamente. E a nossa jornada com marketing, ela veio desde antes da nutrição, né? Uma coisa que a gente sempre falava, a gente ainda vai ter uma empresa juntos, mais focado nessa parte digital, no marketing e tal. E hoje a gente, né, tá amadurecendo cada vez mais esse pilar da empresa, que é uma empresa de educação para nutricionistas mesmo, né? E houve um momento, né, na tomada de decisão, né, depois dessa conversa difícil que tivemos, onde você falou para lá, e nessa questão do posicionamento dela, de direcionar para um caminho da mentoria por nicho, né, que a gente ainda pensou, será que é isso mesmo? Né? Porque, como falou, tem um hype, e aí as pessoas às vezes não querem perder a oportunidade, mas talvez aquela oportunidade não seja A para sua, ela. né? Sim, a sua Verdade. oportunidade. E aí a gente passou um tempo também amadurecendo ideia. isso, maturando isso. Eu lembro. Porque a gente percebeu que houve um certo boom, né, dentro do mercado. Você puxou essa... Levantou essa bandeira, né? Você levantou essa bandeira, né? Você puxou isso. E aí a gente ficou, beleza, mas pra gente, é isso também? Tipo, é o caminho, é o próximo passo? A gente amadureceu isso. E aí, nos testes que a gente foi fazendo, né? Laiane, principalmente na entrega, ela falando, nossa, amor, a minha entrega, quando eu falo melhor. e tal. Aí a gente pegou, então, bora agora dar, tipo assim, botar mais volume. Total. Né? Mas sempre focando em nicho. Sim. Né? Não um adianta nicho também querer específico. abraçar o mundo. Total. Né? Então, a gente... E é aquele cravou a conceito bandeira do mar vermelho e do mar azul, né? Que talvez o Nutri não saiba, mas é um conceito bem old school esse. Que, tipo assim, Sim. quando você pensa no mar, que é ser mentor de nutricionista, é um mar que está se tornando vermelho e Sim. tem lá os líderes da categoria, que Sim. nós somos lá top 1 dessa categoria. E quando você entra para disputar comigo, você está disputando comigo. A gente Sim. investe muito mais dinheiro, muito mais esforço, muito mais energia. Uhum. Mas quando você pega e vira a líder do teu lago, que é um nicho de mentoria para a saúde da mulher, você consegue gerar um resultado incrível. Sim. E depois que você está ali construído, você pode expandir o teu lago e virar um grande, né, um oceano ali, um oceaninho, e vai construindo essa parada, entendeu? Porque não Também. precisa ter,
1000 clientes. Né? Você não precisa ter isso para poder você ter resultado numa mentoria, Exatamente. né? Só precisa ter aqueles clientes específicos bons que renovam e que indicam. E você vai Sim. construindo. Aqui nem a nutrição, é exatamente igual. O trabalho de consultoria premium. É repetindo a Pega os receita do que deu certo como Repete a Nutri. receita e já era. É basicamente Repete isso a que a gente receita. está fazendo. Exatamente. E com ajuda é sempre mais fácil. Contem comigo sempre, gente. Não, E galera, total. seguinte, né? Papo incrível. O tempo passou voando, nem percebi aqui. Mas a gente tem que fazer as nossas perguntinhas de fechamento, né? Colocar Vamos vocês dois lá. para pensar um pouco, né? Perguntas assim um pouco Massa. fora da caixa. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é pros dois, né? Vocês podem responder um de cada vez. Qual foi o momento mais transformador da carreira de vocês? Né? Talvez a gente até tenha falado sobre isso hoje, mas eu quero que vocês enfatizem e relembrem isso. Porque eu acho que é importante a gente relembrar momentos transformadores. Não necessariamente precisa falar que foi o Cronos, nada disso, mas tipo, qual foi aquele momento de inflexão da carreira de vocês que mais marcou? Primeiras damas. Pra mim, Enquanto eu penso, né? eu acredito fortemente que o meu momento mais marcante foi quando eu tomei a decisão de seguir o sonho de ser realmente nutri de consultório. Massa. Porque eu sempre fui aquela pessoa de, começou, tem que terminar, não pode desistir. Não, já fez, tem que ir até o fim. Então, pra mim, desistir de algo que eu achava que era o caminho ideal para seguir foi algo muito difícil. Porque isso ficou na minha cabeça como uma crença de, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Sim. Eu tô abandonando algo que Será que é era isso mesmo, meu né? sonho e tal. Então, foi um ponto de inflexão muito grande na minha carreira. Então, eu digo que foi um dos maiores atos de coragem que eu Total. tive. E só que eu precisei desse ato de coragem para eu poder ter energia e para poder realmente colocar gasolina ali para poder ter resultado como nutri de consultório, porque se eu não tivesse tomado essa decisão, com certeza eu não estaria aqui hoje. Total. Porque foram escolhas que me levaram aos caminhos que eu fui seguindo, né? E aí eu fui crescendo na carreira. Então, foi uma decisão difícil e que foi um grande ponto de inflexão na minha carreira. E que eu olho para trás e penso, que bom que eu fiz isso. E Laiane que no futuro bom agradece, né? que eu tive uma pessoa que me apoiou. Porque uma das poucas pessoas Verdade. que me apoiou nessa decisão foi Ítalo. Então, Ah, eu que fui massa. contra tudo e contra todos. Aí todo mundo falou, você tem certeza que é se você quer? E eu não tinha certeza, Sim. eu tava com medo. E eu precisava de alguém que dissesse, vá, faça. Se der errado, a gente tá recalcula junto. a rota, a gente tá A gente junto. Ainda bem resolve. assim. E o meu ponto de inflexão foi no momento que eu percebi que existia uma manada indo em uma direção e eu olhava naquela direção e vendo o resultado de quem já tinha chegado lá, né? Eu olhava, não é aquilo que eu quero, né? No tradicional, as pessoas sempre sonhou em entrar no funcionalismo público para só Sim. viver quando estivesse Se aposentar. aposentando. Aham. E aí, né, eu tava inserido em um meio que era uma manada, todo mundo indo na mesma direção, e eu falando que não, e todo mundo não, mas pro lado de lá não vai dar certo, não é isso, você tem que vir aqui, A tem que gente fazer veio de dessa colégio forma. militar, né? E Total. aí, foi o meu primeiro ponto de inflexão de fazer, não é isso. Eu vou nadar naquele momento contra uma maré, Contra a né, e corrente. tomando porrada de todos os lados, Claro, porque você todos tá os contra a meses maré, que eu ia, Vem pedra na cabeça, vem. grupos de amigos, enfim, em qualquer lugar que eu estava, sempre vinha aquela pergunta: tá estudando para isso? Vai fazer Eu aquilo? sei. Vai fazer E eu o fiz, concurso não, tal? ainda não. E algumas pessoas já vendo, né, a minha trajetória empreendedora sendo construída, ficavam falando: rapaz, isso aí não vai dar em nada não. Ah, É foda só um isso, né? momento, né? E aí entrou aquela questão de eu precisar ser resiliente em algo, né? E eu fui. E aí foi o meu primeiro ponto de inflexão em saber que eu tenho que seguir de fato o que eu acredito e a minha visão, né? Sim. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi na época da faculdade, né? Que, na verdade, foram dois momentos. Um com a Laiane, que a gente conversou, que eu falei, amor, vou trancar para fazer isso. Verdade. E ela pegou, se você tá enxergando isso, então tranque. E aí Legal. eu tranquei a faculdade. Tá vendo? E no ambiente da faculdade, eu conversei com um professor, né? Dentro da área que eu estava cursando, ele já estava, tipo, ele já estava no nível máximo que De aquilo quando ali chegar. poderia acontecer. E eu tive uma conversa com ele, né? Fiquei super feliz e ao mesmo tempo, caramba, isso aqui é muito pessoal. Porque ele abriu um jogo comigo
de resultado, de trajetória, de tudo. E aí eu pensei, fiz, cara, não é isso que eu quero mesmo. E aí, de fato, o meu ponto de inflexão foram esses eventos, né, que aconteceram, que me fizeram, de fato, me tornar empreendedor, de falar, cara, eu vou empreender, eu vou ter uma empresa, né? E aí, encontrei Laiane nesse percurso aí. E o resto é história. E o resto é história que está sendo escrita ainda. Fogo e gasolina junto. Está sendo escrita ainda. Muito bom. Tem um exercício que eu gosto muito, que é tipo, me colocar na posição do Samir do futuro. E às vezes pedir conselho pro Samir do futuro. Porque eu acho que quando a gente vai pedir conselho para alguém, às vezes a pessoa dá um conselho sem contexto nenhum. Sim. E ninguém tem mais contexto na tua vida do que o Samir do futuro. Então tem um exercício onde eu sento e eu converso comigo mesmo, parece meio estranho, mas do futuro pedindo conselhos. O que é que o meu eu do futuro pensaria? E aí minha pergunta para vocês é justamente essa. Daqui a 30 anos, né, vocês já ali na casa dos 60, 58, 57, tarará, qual conselho que você acha que a Laiane daria para a Laiane de hoje? Com certeza o conselho que minha eu do futuro daria para mim mesma é de escute o que tá dentro da sua cabeça, faça o que você acredita que pode dar certo. Acredite em você mesma. Acredite em você mesma, porque sempre tem muito essa questão de uma síndrome da impostora, de ai, meu Deus, não sei se é isso, não sei se eu tô pronta, não sei se vai dar certo, não sei se eu consigo, se eu sou capaz. E todas as vezes que eu me desafiei e que eu segui meu feeling de eu dou conta, eu consigo, eu vou, e principalmente tendo o apoio da pessoa certa, eu fui até além do que eu esperava. Então, a Laiane do futuro diria, continue acreditando no seu feeling, na sua intuição, e é aquela coisa, fazer até dar certo. Sempre, sempre, sempre. Fazer até dar certo. Então, eu não acho que, postei hoje, tentei hoje, não deu certo, vou desistir. Não. O que é que eu posso fazer de diferente? O que é que está faltando? O que é que eu não tenho de solução para esse problema? Então, vou fazer até dar certo. Se parar de fazer sentido para mim, se eu enxergar que não é aquele caminho, tudo bem mudar a rota. Porque parou de fazer sentido. Tá tudo bem. Mas se eu enxergo naquilo ali uma oportunidade e um propósito muito forte, fazer até dar certo. Então, a Laiane do futuro diria, siga seu feeling, acredite na sua intuição e no seu potencial. Por mais que o cenário ao redor das pessoas, né, próximas ou qualquer situação que aconteça, te diga o contrário. Porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Claro. E todas as vezes eu segui muito meu feeling. E deu certo. Que massa. Agora é seguir o seu próprio conselho. Exatamente. Tá vendo como é bom esse exercício? Um conselho, mas antes do conselho, eu acho que o meu eu do futuro chegaria para mim e falava, obrigado por não ter desistido. Total. Ele iria agradecer muito por eu não ter desistido. E um conselho que o meu eu do futuro me daria seria de que execute e repita a execução. Porque muitas vezes, né, a gente executa, para e vai pro próximo. para e vai pro próximo. Então, acredito que um conselho que ele me daria seria esse. Consistência. Né? Justamente por ele agradecer por eu não ter desistido. Então, Sim. É algo que até nesse momento eu trago comigo. Às vezes a gente executa algo, não tem aquele resultado esperado, a gente já... pro próximo. E às vezes precisa ali, novamente, insistir naquilo, né? E aí entra aquela questão, né? Uma insistência burra, digamos assim. Total. Né? Mas talvez você saiba que poderia ter dado mais. E aí, por achar que vai ser frustrado pelo julgamento, você não faz e vai pro próximo. Então, acho que o conselho que ele me daria era esse. Cara, massa demais. Eu acho que isso é um dos grandes armadilhas do empreendedorismo. Eu sempre falo que primeiro você faz mais, depois você faz melhor, e só depois você pensa em fazer algo novo. Então, primeiro mais, melhor e depois novo. Perfeito. Se seguir esse framework, as coisas vão muito mais fáceis. Galera, queria agradecer a presença de vocês. Foi mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Se você chegou até aqui, até o fim, se você tirou algum ouro do episódio de hoje com a Laiane e com o Ítalo, segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, deixa o teu comentário, que eu leio todos os comentários. Eu adoro saber o que é que você tá achando do podcast. Gente, agradeço muito a presença de vocês. Claro que a gente vai passar o final de semana aproveitando ainda. Se quiserem deixar últimas palavras aí, fique à vontade. Eu quero agradecer muito o convite. Eu fico muito feliz em estar aqui, partilhar um pouquinho da nossa história.
Mas eu quero agradecer principalmente a você e a Laís pela sensibilidade de vocês de levantar um movimento que está elevando a nossa categoria para um outro nível. Porque por muito tempo o nutricionista ele se contentou com pouco e hoje a gente já não se contenta mais. Precisava de alguém que levantasse essa bandeira para que outras pessoas possam se levantar também. Então, da Laiane Nutri e hoje Laiane Mentora, se eu estou nessa posição é porque o Samir apareceu no meu caminho para poder me dizer, olha, você rende mais do que isso, você já é boa, mas deixa eu te mostrar aqui um caminho que você pode ir mais além. Total. Então, eu quero agradecer a vocês por todo o propósito da empresa, da Nutrição Sem Fronteiras, que é um propósito muito bonito, que é muito além de financeiro, plaquinhas de faturamentos e provas sociais. A gente sente o cuidado de vocês na entrega. Então, a gente sente toda a empatia, toda a marca Samir Beide e Laís Vilar no processo. A gente sente que vocês se preocupam de verdade conosco, com a entrega, com os próximos passos. Então, se a gente está aqui até hoje, se a gente saiu da mentoria, veio para o Mastermind, se hoje eu estou aqui no 3º evento do ano, né? Saindo de lá de Salvador, vindo aqui para São Paulo, né? Bloqueando a agenda, fazendo todo esse esforço para estar aqui, é porque a gente acredita não só na alavancagem financeira, mas a gente acredita no propósito do trabalho de vocês, Sim. que é muito bonito e que é louvável porque está elevando a categoria da nutrição a um nível que alguns anos atrás jamais seria algo imaginado, né? Então, eu trago meu agradecimento sincero, né? E espero que o que a gente partilhou hoje possa inspirar outras nutris a tomar decisões difíceis, a acreditar no próprio feeling, a buscar pessoas que te apoiem em parcerias certas, porque a pessoa certa vai te ajudar a ir ainda mais longe, né? O Samir e a Laís são prova viva disso, nós dois somos a prova viva disso. Então, é isso que eu queria deixar hoje e agradecer muito o convite. Fiquei muito feliz em partilhar um pouquinho aqui hoje. Que massa demais, velho. Encerramento lindo da Laiane. Vou deixar você falar, mas só... tipo assim, uma coisa que é massa que você trouxe, porque a gente conversou sobre isso mais cedo, né? Você trouxe justamente aquele momento onde a pessoa percebeu os teus valores sendo traduzidos nas ações, né? Então, a gente percebe o carinho, a gente percebe a entrega. Realmente, a gente se esforça muito, né? Muito, muito mesmo para poder entregar o melhor. É visível em todos os detalhes. Agradeço muito pelo reconhecimento. Massa demais. E pela confiança, claro, né? Esse fechamento da live já valeu. Assina embaixo, né? Tu assina embaixo. Mas tem algo que eu acho bem interessante de trazer, né? Para reflexão de quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo também nas plataformas, é que em toda a história da humanidade, né? Onde houve evolução, as pessoas viviam em comunidade, as pessoas viviam em tribo. Né? E convido a quem está nos ouvindo, que ainda não faz parte dessa tribo, que venha. Porque, de fato, o que Lai falou da questão do cuidado, de você estar inserido em um meio que, né, é fomentado o crescimento e desenvolvimento. Então, essa ambiência, então isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Então, quem está querendo ir para um próximo nível não tem ambiente melhor de estar do que esse. E eu não sou nutricionista, eu sou empresário do segmento e fico ansioso para estar dentro dos eventos. Por conta disso, você percebe que é genuíno. Né? Você percebe que é genuíno. Então, a minha mensagem é essa. Se vocês não fazem parte dessa tribo, venham. E a melhor forma de você fazer parte da tribo, claro, você pode ir lá, mandar mensagem, preencher formulário, etc. Mas 2024, nós vamos ter a 4ª edição da Imersão Nutrição Sem Fronteiras e a lista de pré-venda já está disponível. Dessa vez a gente zerou os ingressos com 8 dias antes. Então, se você tem a vontade de viver a ambiência da Nutrição Sem Fronteiras, já se cadastra na lista que próximo ano vai ser melhor ainda. Valeu, gente. Até a próxima.